Olá a todos, meu nome é Celso. Hoje eu vou continuar então a apresentação, a parte 2. Nós vamos ver agora como o vírus entra na célula. A gente viu como ele mutou e as mutações foram fundamentais para gerar uma versão muito mais potente do vírus, ou seja, muito mais infectante. E agora nós vamos ver como ele usa essas novas mutações, essas 12 letras que mudaram em relação a uma versão anterior de coronavírus, para entrar na célula. Bom, a mutação foi fundamental, porque se você compara os números, você vê facilmente, né? A SARS-CoV-2 infectou muito mais do que a SARS-CoV-1 em MERS. 8 milhões de infectados na SARS-CoV-2 em 14/6, 8 mil infectados para SARS-CoV-1 na Ásia inteira e 2.500 pessoas infectadas pela MERS-CoV no Oriente Médio. Então, é um número bem maior. Esse número é 1.000 vezes mais do que a SARS-CoV-1 por enquanto, no dia 14/6, e isso se deve a dois fatores. O primeiro fator é o que a, a mutação promoveu a formação de um vírus capaz de interagir com o trato respiratório superior, o que não era presente na SARS-CoV-1. Somado a isso, o que se observa é que a proteína spike, que está aqui representada de superfície da nanopartícula viral, ela tem muito mais afinidade em receptores humanos do que a proteína SARS-CoV-1, também de superfície do vírus. Então, a nanopartícula gerou uma versão da proteína spike que tem uma afinidade 20 vezes maior. Então, isso explica porque a infecção é 1.000 vezes maior aqui, e esse número só está aumentando à medida que o tempo está passando, porque o vírus acaba entrando na parte superior, se reproduzindo, e aqui, quando ele entra na parte do trato respiratório superior, nós observamos na prática que não há uma evidência clara dos sintomas gerados pela infecção. Então, isso é um problema. A pessoa, ela exerce suas atividades normalmente, mas ela está contaminada com o vírus e ela está também disseminando o vírus. Então, tem um quadro assintomático do vírus. Os sintomas são muito fáceis de serem confundidos com uma gripe normal quando ele afeta essa região, mas quando infecta a região do pulmão, o problema é muito mais intenso. Bom, a infecção acabou sendo mais eficiente, então, devido à proteína spike e também devido ao fato do vírus aprender a interagir com o trato respiratório superior. Então, isso tem que ficar bem claro para nós agora, esses dois parâmetros, essas duas hipóteses vão, então, explicar muito bem o porquê esse número é elevadíssimo de infectados no mundo, certo? Então, aqui está o vírus, a gente já viu a proteína spike, a bicamada lipídica, a proteção do RNA, as proteínas não estruturais, que também são fundamentais, são proteases importantes para o vírus exercer a sua atividade. E essa nova sequência promoveu, então, a geração de uma nova proteína spike, muito mais potente no sentido de afinidade com os receptores da célula humana, do receptor ACE2, nós vamos ver em detalhe esse receptor ACE2. Então, aqui o receptor ACE2, a proteína spike, e a interação 20 vezes mais intensa do que a SARS-CoV-1. Bom, eu vou fazer uma analogia da proteína spike S do vírus, da nanopartícula viral, que aqui representa pela coroa, por isso coronavírus. Essa proteína, então, eu vou fazer uma analogia como sendo uma mão do vírus, certo? Essa mão do vírus, ela tem o objetivo de pegar a célula humana, e ela vai pegar a célula humana com uma interação muito mais forte, certo? Veja que realmente parece uma mão, né? Porque aqui nós temos uma estrutura tridimensional dessa proteína, ou seja, a sua estrutura tridimensional responsável por fornecer a sua atividade biológica, a sua atividade catalítica, e nesse caso, essa mão vai ter como objetivo esse sítio ativo, que é interagir com a proteína humana. E aí você vê o formato de uma mão mesmo. E essa mão do vírus, a proteína spike, se liga muito bem com uma afinidade 20 vezes maior do que a SARS-CoV-1 com o receptor ACE2. Esse receptor ACE2 é uma sigla para enzima conversora de angiotensina 2, ou seja, um receptor em todas as células de humanos. Ela é fundamental para o controle da pressão sanguínea em artérias e veias, então ela é responsável por dilatar e relaxar à medida que for necessária as veias e as artérias. Então, é um receptor fundamental. Então, é nítido
que órgãos que possuem uma elevada irrigação sanguínea, como, por exemplo, o intestino, como, por exemplo, pulmão e cérebro, são regiões, são órgãos que acabam tendo uma elevada quantidade de receptor ACE2. E os receptores ACE2 são a porta de entrada para a mão do vírus encaixar, certo? Se a mão do vírus encaixa, o vírus injeta o material genético dele, que é o RNA, e aí ele se reproduz muito rapidamente. Um vírus que entra gera novos 20 vírus. Bom, como é que eu provo experimentalmente que o receptor ACE2 é a porta de entrada do vírus? Quando você infecta uma célula sem o receptor ACE2 e coloca o vírus aqui, quando é feita então uma microscopia, o que se observa é que as células, o conjunto, o agregado de células ficam organizadas, não acontece nada. Quando eu infecto uma célula, coloco então o vírus dentro da célula que tem o receptor ACE2. Então aqui eu tenho diversos receptores ACE2. O que ocorre é uma desordem do sistema. Então, há então ruptura de células. E como há ruptura de células, há uma desordem, uma desorganização total, devido então à quebra das células, à ruptura das células, à morte das células, promovida pela infecção do vírus na célula. E quando, experimentalmente, por técnicas de biotecnologia, nós removemos o receptor ACE2, ou seja, geramos uma célula sem receptor ACE2, na prática o que ocorre é que o vírus não tem a capacidade de penetrar, ou seja, de entrar na célula. A mão do vírus não consegue mais entrar e encaixar com nada aqui da célula, porque não tem o receptor ACE2. E aí você vê na prática que o tecido, ou seja, o conjunto de célula, fica intacto. Então, isso é um dado experimental que prova que sem o receptor ACE2, sem a enzima conversora de angiotensina presentes em veias e artérias, o vírus não entra, certo? Quem quiser mais detalhes, por favor, busque essas duas referências aqui da Nature, 2002 e 2005. Bom, a entrada do vírus na célula tem como fundamental parte a proteína spike, que é a mão, e a porta da entrada, que é o receptor ACE2 nas nossas células. E agora as coisas começam a fazer mais sentido, certo? Quando eu respiro o vírus, a nanopartícula viral, essa nanopartícula viral tem na sua superfície as proteínas spike. E aqui é a primeira via de entrada. Por isso que a infecção é enorme, comparado com a SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Por quê? Ele aprendeu a interagir com os receptores superiores. Ele aprendeu a interagir, a mutação promoveu uma proteína spike capaz de interagir com o trato respiratório superior, o que antes não era possível. E aqui os sintomas são pequenos. E aí a gente entende também que o SARS-CoV-2 não precisa penetrar profundamente nos alvéolos, como precisava a SARS-CoV-1, para infectar. Ele precisa penetrar apenas aqui, na parte superior. E por isso, o grande número de infectados no planeta. O que eu falo no começo da palestra de que o vírus é inteligente, aqui é uma prova clara de que ele é inteligente. Por quê? Ele consegue enganar o sistema imune. Nós temos um sistema imune muito forte no ponto de vista evolutivo. Foram milhões de anos para gerar um sistema imune robusto, forte, que responda bem a infecções de patógenos. E aí a gente tem as imunoglobulinas, certo? As imunoglobulinas são anticorpos, são proteínas que estão sempre circulando na nossa corrente sanguínea. Essas proteínas, então, interagem com a parte externa do vírus, e aí, então, agregam macrófagos, os macrófagos atacam o vírus, e o vírus não consegue exercer sua atividade patológica de infecção celular, certo? Agora, se o vírus consegue enganar o sistema imune, a imunoglobulina não consegue mais captar. Ela não consegue mais interagir com a proteína de superfície spike, certo? E aí o vírus passa integralmente pelo sistema imune e chega a infectar células. O que se tem observado é que a furina, que é uma outra proteína de membrana, ela é uma enzima fundamental para auxiliar a alteração conformacional da proteína spike. Essa furina está presente também em células humanas. O que se observa é que a mão do vírus, que é a proteína spike, como a gente fez uma analogia antes,
ela pode ser encapada por uma luva. Essa luva eu vou chamar de imunoglobulinas, certo? Mas tem que ser a imunoglobulina correta. Se essa luva encaixa perfeitamente na mão, eu consigo neutralizar a mão do vírus e o vírus não consegue entrar mais na célula, certo? O que acontece na prática é que a furina é capaz de alterar a conformação da proteína spike, certo? Se eu altero a conformação da mão, não há um encaixe mais perfeito com a luva. E aí a gente tem um problema. O sistema imune não reconhece o vírus. Que é isso que acontece na prática. Na prática, é visto que a furina ela tem um papel importante para alterar a conformação da proteína spike S. Então, a proteína spike fica nessa conformação, certo? Olha só, repare bem na conformação. Se eu mudo a conformação dela, o reconhecimento dela passa a ser dificultado pelo meu sistema imune, com as minhas imunoglobulinas. Elas acabam não reconhecendo essa mudança de conformação. E quando aproxima da furina, a furina orienta corretamente, ou seja, muda a conformação, ela auxilia a mudança dessa conformação, e aí a mão fica no formato, na conformação certa para interagir com o receptor ACE2, certo? E aí, com a alteração conformacional, o encaixe induzido ocorre muito mais intensamente, certo? Então, o que se observa é que a alteração conformacional dificulta a ação do sistema imune inato, tudo bem? Aqui eu mostro facilmente aqui. A conformação, a mão nesse formato, não permite o encaixe perfeito da imunoglobulina, certo? E é isso que faz a furina. A furina tem o objetivo de alterar a conformação da proteína spike da mão do vírus, o que permite, então, dibrar o sistema imune, o que permite, então, enganar o sistema imune. E aí o vírus entra na célula. Ele vence a primeira barreira do sistema imune inato e depois entra na célula. E aí a gente sabe que tem duas formas de entrada na célula. A primeira é essa que eu mostrei. A proteína spike aproxima da proteína de furina, que ajusta, ou seja, que ajuda a mudança da conformação da proteína spike da mão do vírus. Ela tem a conformação ideal para interagir com a proteína ACE2 do nosso corpo, da nossa célula. Aí, o que acontece é que a proteína ACE2 é uma enzima, certo? Uma enzima que catalisa o quê? Catalisa a ruptura de proteínas. Então, ela vai quebrar a proteína spike. Quebrando a proteína spike vai interagir com o ACE. Vai interagir com as proteínas de membrana, formando, então, uma espécie de broca, certo? Gerando, então, uma fusão de peptídeos. Essa fusão de peptídeos permite, então, a membrana do vírus fundir com a membrana da célula. E essa fusão das duas membranas gera, então, a injeção do material genético, que é o RNA viral. O RNA viral dentro da célula, ele vai competir e vai usar todo o arcabouço bioquímico e o maquinário bioquímico de produção de proteínas para produzir as proteínas virais. Haverá, então, a tradução do RNA das proteínas, ou do RNA viral para as proteínas virais. Essas proteínas virais vão ser montadas e o vírus vai ser recriado. Então, um vírus que entra gera novos 20 vírus. Depois tem a ruptura da célula, a morte da célula, o que culmina com a morte do tecido. Uma outra forma de entrar é a via endossoma. Então, a proteína spike interage com o receptor ACE2, promove, então, a formação de um endossoma. O endossoma é uma espécie de membrana, e essa entrada não depende da furina, certo? Então, é uma entrada independente de furina. E aí, o que ocorre é que essa proteção, esse endossoma, já consegue, então, dificultar a ação do sistema imune inato, certo? O sistema imune inato fica na corrente sanguínea. Agora, dentro da célula, o vírus fica mais difícil de ser reconhecido ainda. Depois, com a alteração do pH, o pH interno intracelular, ele é levemente mais ácido do que o extracelular, então haverá então a ação da catepsina L. A catepsina L, ela quebra o endossoma. Quebrando o endossoma e quebrando as proteínas virais, ela
faz com que o RNA fique exposto no meio intracelular. E aí é onde o RNA tem seu maior efeito. O RNA viral é traduzido em proteínas virais e depois a montagem do vírus, e um vírus que entra gera 20 novos vírus. Bom, então nós vimos duas vias de entradas, na qual o vírus exerce para executar o seu papel de infecção na célula humana. E temos a entrada rápida, na qual é auxiliada por furinas. As furinas, então, têm um papel interessante de modular a conformação da proteína spike para exercer uma interação muito mais intensa, cerca de 20 vezes mais intensa do que a SARS-CoV-1. Além disso, a alteração conformacional promove dificuldade de reconhecimento pelo sistema imune, e aí a injeção do RNA. A entrada lenta, ela não depende da furina. A entrada lenta gera um endossoma, uma proteção, e essa proteção contra o sistema imune, ela é quebrada com a catepsina L, é uma peptidase. Ela quebra, então, essa proteção do endossoma e, consequentemente, quebra também a membrana da proteica em bicamada lipídica da nanopartícula viral, injetando, então, o seu RNA no meio intracelular. Com isso, haverá reprodução. Microscopicamente, a gente consegue enxergar isso com microscopia eletrônica. Nós podemos ver aqui a formação do endossoma, e aqui dentro do endossoma, o vírus, certo? E aqui a proteína spike de superfície, spike S. Bom, o que fica claro também experimentalmente é que quando há o bloqueio da catepsina L, ou seja, quando eu bloqueio a ação dessa enzima, que tem como responsabilidade quebrar esse endossoma, eu evito a entrada do vírus na célula em 76%. Isso indica que, majoritariamente, a via lenta é adotada pelo vírus. Mas se uma der errada, ele opta pela entrada rápida. Certo? Então, isso também explica o porquê o número é enorme de infectados. Então, além de driblar o sistema imune, além de dificultar a ação do sistema imune, além de aprender a lidar com, a interagir com o receptor do trato respiratório superior e, além de desenvolver duas vias, o vírus, então, agora tem um caráter de infecção enorme devido a esses fatores. Então, no pulmão, o problema é mais grave. E isso a gente vai entender agora por quê. Para isso, eu preciso entender como funciona um pulmão funcionando de forma normal, de forma saudável. Então, a gente tem o diafragma como uma parte fundamental, uma musculatura fundamental para o pulmão funcionar. O diafragma expande, ele aumenta o volume e diminui a pressão, e aí o gás migra por difusão, ou seja, naturalmente, sem gasto energético. É uma migração espontânea. O gás migra por difusão da maior pressão para a menor pressão, e aí você inspira, então entra oxigênio, certo? Depois, se o diafragma ele relaxa, ou seja, ele contrai, o volume da caixa torácica diminui e a pressão aumenta. Logo, o gás migra do pulmão para fora, então você exala CO2. Então, tem a saída de CO2. Essa é a lógica. E a pressão parcial de oxigênio também, e a pressão parcial de CO2 também será importante para a gente compreender como o oxigênio migra naturalmente e como o CO2 é exalado naturalmente. Então, nós temos aqui os alvéolos pulmonares, e aqui a gente tem as trocas gasosas ocorrendo. O oxigênio, ele entra, depois que eu estou respirando, depois que o meu diafragma expande, o oxigênio, ele entra aqui. E aí tem uma diferença de pressão de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio fora, ela é maior do que a pressão parcial de oxigênio no sangue. Então, naturalmente, o oxigênio migra da maior pressão para menor pressão. Então, ele entra no sangue facilmente. E o CO2, ocorre o oposto. A pressão parcial de CO2 no sangue, ela é maior do que a pressão parcial de CO2 fora. Então, naturalmente, haverá a exalação de CO2, porque ele naturalmente migra da maior pressão para menor pressão. E aí ele vai para fora. E você exala CO2. Bom, e aí a gente tem no vírus, do caso da pessoa que tem a Covid-19, é que há muita irrigação sanguínea aqui, é nítido, né?
nos alvéolos, há muitas veias e artérias, consequentemente, há muito receptor ACE2. E aí, o vírus entra nessas células. Quando ele entra nessas células, a gente sabe que vai ocorrer a apoptose, ou seja, ele vai se reproduzir, um vírus que entra gera novos 20, e a célula começa a se romper. A ruptura da célula gera, então, a liberação de água e proteínas intracelulares. E a gente sabe que 60% da célula é formada por água e o resto proteínas. Então, o que vai acontecer? Um acúmulo de água e proteína nos alvéolos, certo? E aí é nítido que haverá problemas nas trocas gasosas, tudo bem? E aí isso vai acarretar problemas para todos os órgãos, porque se não há troca gasosa, há uma baixa concentração de oxigênio no sangue. E é isso que se observa na prática. Pacientes que têm Covid-19 possuem baixa concentração de oxigênio no sangue. E isso começa a gerar colapso no corpo. Nós temos, então, o sistema imune começa a agir porque ele já tenta combater esse primeiro colapso. O sistema imune, então, adota as medidas mais severas, que é uma tempestade de citocinas, e aí os macrófagos aumentam a quantidade naquela região. E aí acontece uma cascata de coagulação. Essa cascata de coagulação gera microtrombos, e esses microtrombos dificultam a oxigenação mais ainda, porque agora tenho proteínas aqui, certo? Esse acúmulo de proteínas aqui vão começar a coagular, a formar coágulos. E esses coágulos também obstruem as veias e as artérias, o que dificulta a troca gasosa e irrigação sanguínea. Consequência disso é a morte do tecido. Vou mostrar agora um vídeo para vocês, para ficar mais claro como que esse problema do sistema respiratório acontece. Então, nós temos aqui um pulmão saudável, né? Os receptores ACE2 estão aqui presentes, você está respirando normal, o diafragma também faz o seu papel, a gente viu, ele contrai, muda a pressão, você exala oxigênio, depois ele relaxa, muda a pressão e você exala CO2, como nós vimos anteriormente na explicação. E aí, quando a gente dá um zoom no pulmão, especificamente, nos alvéolos, nós temos aqui uma região com elevada irrigação sanguínea, o que promove elevada quantidade de receptor ACE2, e aí a gente vê que o pulmão tem que ser bem irrigado para ocorrer as trocas gasosas de forma efetiva. Então, as hemácias, elas acabam tendo um papel importante para carregar esse oxigênio que entra para todo o tecido, certo? E aí aqui o oxigênio entra. E aqui tem uma camada muito fina de tecido. É esse tecido que o vírus vai acabar entrando. E aí ele vai acabar rompendo esse tecido, tudo bem? E aí a gente vai ter a formação de microtrombos, nós vamos ter a liberação de água, e aí a pessoa tem dificuldade de respirar. Então, é isso que ocorre na prática. Quando se observa raio-x, ou seja, imagens já da infecção viral, o que se observa é que há um aumento drástico do número de moléculas de água no pulmão. Isso é visto pelo raio-x. No dia 4, no dia 6 e no dia 11, de uma pessoa infectada pela SARS-CoV-2. Veja que no dia 4, a imagem de raio-x está nítida. No dia 6, ela vai perdendo a nitidez. E no dia 11, perde ainda mais a nitidez. A nitidez está associada com o aumento de moléculas de água, tudo bem? O raio-x, então, fica pouco nítido à medida que a infecção vai avançando. Aqui também a imagem fica clara, né? Aqui a imagem está pouco nítida, o que culmina com uma elevada quantidade de moléculas de água, que reflete a infecção viral. E quando também se analisa por microscopia, é possível enxergar o seguinte: nós temos aqui então o alvéolo, na qual temos o que? Gases aqui sendo trocados, certo? E aqui nós temos um tecido, um conjunto de célula. É o conjunto de célula do pulmão. E aí a gente tem o que? A formação de edema. O que seria esse edema? É nítido aqui, ó. O edema é a entrada do vírus nessas células, a morte dessas células, certo? Porque o vírus causa apoptose da célula, consequentemente, a desordem, como nós vimos, porque tem muito receptor ACE2 aqui. E aí a gente vai ter uma desordem, e aí a gente vai ter também um acúmulo anormal de líquidos e de proteínas, formando então edemas. Olha só a diferença brutal.
aqui muito mais organizado, regiões que têm gases e regiões de tecido, e aqui uma desordem total, certo? Formação de edema, porque há um acúmulo de proteínas e água que são oriundas da célula humana, devido à destruição viral. Então, as coisas estão ficando mais claras agora. A gente sabe que tem uma tempestade de citocinas em virtude dessa infecção elevada, então o corpo desencadeia uma hiperinflamação, ou seja, libera indicadores de inflamação para toda a corrente sanguínea, TNF-alfa, dedímeros, interleucina 6 e 1, proteínas C reativas são encontradas em elevada quantidade, são proteínas inflamatórias. E aí a gente tem a formação de coágulos, tudo bem? A ideia, então, é o quê? Bom, vamos estancar essas rupturas geradas pelo vírus. Isso que o corpo pensa. Então, você tem, então, a formação de coágulos em grande quantidade, formando, então, uma fibrose, ou seja, uma morte do tecido e cicatrizes. Aqui é nítido o que eu estou dizendo. São as cicatrizes, as fibroses formadas em um macaco infectado com o vírus para análise dos sintomas. Então, nitidamente você vê o pulmão sofrendo danos. É nítido, né? Esses danos aqui são decorrentes do quê? Da morte das células, provavelmente causando, então, a morte do tecido, causando, então, essa fibrose, que é um acúmulo de proteínas e água no pulmão, gerando, então, esse edema. Esses aqui são os edemas que nós chamamos, certo? E aí a gente vai ter, então, a formação de tromboses, né? Coágulos, em pacientes que têm SARS-CoV-2 no estado grave. Um estado hipercoagulativo é encontrado. E isso promove o quê? Uma dificuldade de irrigação sanguínea nessas áreas. Consequentemente, o tecido começa a sofrer morte. Então, a gente consegue desenhar um possível mecanismo. Bom, o mecanismo ocorre da seguinte forma: as hemácias, os fatores de coagulação e os fatores anticoagulantes estão em equilíbrio no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. O macrófago também, ele está buscando intrusos, mas não encontra nada, mas ele está inativo pela proteína PROS-S1, que é também imunossupressor. Então, a proteína S1, PROS-S1, ela é um fator anticoagulante que evita que haja coagulação do sangue, e também ela é uma forma de controle inativando o macrófago, ou seja, controle do sistema imune, imunossupressora. Bom, o que ocorre na prática é, o vírus ele entra e gera uma ruptura no vaso. Essa ruptura no vaso sanguíneo, devido ao fato dele entrar pela receptora CE2, depois ele quebra a célula, causa a morte da célula, gera uma ruptura. E aí a gente começa a ter o quê? A formação de coágulos. Com qual objetivo? Evitar hemorragia. Então, naturalmente, seu corpo já possui os ingredientes, ou seja, já possui as proteínas para favorecer a coagulação sanguínea. É isso que acontece na prática. Só que tem um problema nisso tudo, né? Como esse estado de formação de coágulos, ele ocorre por polimerização química, uma polimerização que gera um coágulo estável, com hemácias e plaquetas, temos que ter um controle dessa polimerização. E, naturalmente, o controle é um anticoagulante que circula na minha corrente, que é o PROS1. O PROS1, ele é um imunossupressivo também. O que ocorre na prática é que ele é consumido. Aqui está a proteína, em azul, PROS-S1. Aqui está a imagem tridimensional dela. E ela é consumida para tentar controlar essa coagulação, para essa coagulação não gerar uma obstrução total do vaso sanguíneo, certo? Então, ela vai controlar essa coagulação. E aí ela é consumida. Quando ela é consumida, há uma queda em pessoas que têm estado de SARS-CoV-2, infecção viral de SARS-CoV-2 em estado grave, há uma queda drástica da PROS1, aí o macrófago começa, então, a ser desregulado. Ele começa, então, a gerar tempestade de citocinas, ou seja, as moléculas pró-inflamatórias. E aí a gente tem o problema na coagulação, porque ela não vai ser controlada, vai ocorrer diversas coagulações, diversas fibroses, e aí diversas partes na qual eu tenho um acúmulo de proteínas e água, e também
não há como irrigar esse tecido, ele começa a morrer. Bom, então a gente viu que o aumento de proteínas inflamatórias gera um aumento de macrófago e o aumento de uma resposta imune pouco efetiva, certo? Então, em pessoas que têm um sintoma grave da doença, de Covid-19, não há produção de células T seletivas, mas sim de interleucinas, ou seja, o macrófago é completamente ativado, porque a proteína PROS1 é consumida, e aí ele desencadeia a produção de interleucinas, certo? Então, a resposta imune não acaba sendo correta, ela é uma resposta agressiva, sem especificidade, porque o seu corpo vai tentar fazer alguma coisa para combater o infectante, que é o vírus. A gente vai ter o colapso do pulmão e a pessoa vai precisar de respiradores para continuar viva. Vai precisar de um tratamento intensivo, de uma respiração mecânica para manter o sistema vivo, porque agora não há mais trocas gasosas, agora o pulmão não funciona muito bem, há um acúmulo elevado de água, há um acúmulo elevado de coagulação sanguínea no pulmão, nas veias do pulmão, nas artérias que estão irrigando o pulmão. Então, o pulmão entra em colapso total. Em casos em que não há sintomas, de alguma forma, a pessoa consegue produzir um linfócito TCD3+. Esse linfócito TCD3+, vai ser fundamental para haver a maturação de linfócito B, a maturação de linfócito T específicos e a produção de anticorpos, certo? Se eu consigo produzir anticorpos, os anticorpos vão se ligar muito bem à mão do coronavírus, do SARS-CoV-2, e aí, o macrófago reconhece muito bem essa região do antígeno, do anticorpo, e aí consegue atacar de forma coordenada. Então, é uma ação coordenada do sistema imune. Mas o que se observa em pacientes que têm o caso grave da doença é que há uma elevada tempestade de citocina, uma elevada quantidade de macrófago e uma redução drástica do linfócito T. CD3+. E se há uma redução drástica do linfócito TCD3+, eu não vou conseguir maturar, ou seja, passar as informações do linfócito T para o linfócito B, e eu não vou conseguir produzir um anticorpo correto para interagir com a mão do vírus nova. E aí você vai ter um problema no sistema imune agora. O sistema imune não vai conseguir reconhecer, e não vai conseguir produzir anticorpos. E não vai, por mais que eu tenha macrófago, eles não vão ter uma ação coordenada, eles vão mais destruir do que ajudar. É um ato de desespero do corpo. Então, seria como eu ter uma elevada quantidade de soldados, mas soldados pouco treinados, que não sabem muito bem o que fazer frente a um inimigo poderoso. Então, isso é um problema. Agora os sintomas começam a fazer todo o sentido. Os sintomas aparecem em média 11 dias depois da infecção. Então, ele acaba gerando diarreia quando o vírus chega no intestino. Ele gera uma elevada quantidade de macrófagos e citocinas, que são proteínas pró-inflamatórias. Ele gera uma baixa quantidade de oxigenação do sangue, porque há um acúmulo de água e proteínas. Ele gera dificuldade de respirar devido à formação de microtrombos. Microtrombos aqui geram, então, a morte por fibrose desse tecido, e aí você tem, então, dificuldade de irrigação sanguínea nesses trombos, certo? E aí a consequência é a dificuldade de respiração também. A perda da percepção do sabor e do olfato ocorre quando o vírus atinge a parte do trato respiratório superior, a perda do gosto, do cheiro. Então, há também inflamação da garganta e também há aumento de coagulação e redução, o que acaba promovendo uma redução de vitamina K. A vitamina K está associada com a formação de coágulos. Se você forma muito coágulo, você tem uma redução drástica da vitamina K. Há também, no caso, quando chega em cérebro, aumento de tontura, dor de cabeça e confusão, em alguns casos até aumento de acidente vascular cerebral. Então, isso ocorre no vírus e faz todo sentido. Se você olhar, são órgãos que estão muito bem irrigados com veias e artérias.
por isso tem muito receptor ACE2 e por isso o vírus acaba interagindo muito bem com essas regiões do nosso corpo. E aí as mortes começam a fazer sentido juntamente com o número de pessoas assintomáticas. Grande parte das pessoas acabam tendo o vírus nessa região, no trato respiratório superior, e aí os sintomas são leves, tá? O objetivo do vírus é apenas se multiplicar e disseminar para outras pessoas. E quando a carga viral é enorme, ele consegue vencer o sistema imune inato e penetrar mais a fundo no sistema respiratório, chegando no pulmão. E aí os sintomas são graves. Um elevado número de mortes, então, nesses casos que ele infecciona a célula do pulmão. 70% das mortes são oriundas da infecção do vírus no pulmão. E 28% das mortes são decorrentes da hiperatividade do sistema imune. Bom, agora o tempo e os sintomas, eles estão claros. 80% aproximadamente dos sintomas, eles são leves. Por quê? Porque atinge o trato respiratório superior. 15% são graves, porque é capaz, então, de gerar tempestade de citocinas e é capaz também de afetar o pulmão. E 5% é crítico, ou seja, as pessoas têm uma evolução do quadro e há microtrombos formado e aí o colapso do pulmão ocorre e só através de respiradores mecânicos a pessoa consegue realizar as trocas gasosas que o pulmão exercia anteriormente na sua forma saudável. Bom, o mapa também do tempo também está bem definido. Então, de 2 a 3 dias após a infecção, o vírus apenas se reproduz. Como nós vimos, ele tem duas entradas, duas formas de entrada: a via rápida e a via lenta, a via endossoma e a via auxiliada por furinas. Depois de 7 dias da infecção, o vírus começa a se reproduzir. Lembrando que a cada um vírus que entra, 20 novos são gerados. E aí, se um mecanismo de entrada der errado, ele opta pelo segundo mecanismo. Então, o que torna o vírus muito infectante, que a gente vê na prática pelos números. Depois de 11 dias da infecção, há o início do número dos primeiros sintomas. Então, 97% da população infectada com esse vírus começam a desenvolver febre. Então, é uma primeira linha de defesa inata do sistema imune para tentar combater o vírus pelo aumento da temperatura. De 16 a 17 dias depois da infecção, há um pico da quantidade de carga viral produzida pelo vírus e os sintomas começam a ficar evidentes. Então, geralmente, a pessoa apresenta tosse seca frequente. Bom, de 24 a 26 dias após a infecção, os problemas respiratórios começam a aparecer e eles são graves. Então, a pessoa adquiriu um sintoma grave da doença. Depois de 37 dias, ela poderá sobreviver, e aí ela pode ainda ter o vírus circulando no sistema biológico. Depois de 45 dias da infecção e depois da recuperação, a pessoa tem uma baixa probabilidade de transmitir o vírus. Então, esse é o mapa geral. Depois de 45 dias da infecção, a pessoa pode ser reinserida na sociedade naturalmente, sem risco de infectar outras pessoas. Bom, a entrada do vírus na célula a gente já viu, agora temos aqui um resumo. Em resumo, em suma, a proteína spike, ela desvia o sistema imune, se liga ao receptor ACE2 e se liga no trato respiratório superior e também no pulmão. Tem duas vias de entradas para exercer a sua infecção. O receptor ACE2 está em grande quantidade no pulmão, porque tem uma área de elevada irrigação sanguínea. E aí, quando ele fica no trato respiratório superior, o objetivo dele é apenas se reproduzir e espalhar para outras pessoas, e aí a gente tem um sintoma que é muito evidente quando ele afeta o trato respiratório superior, que é a perda da percepção do cheiro e a perda da percepção do gosto. E quando o vírus chega ao pulmão, o caso é grave, e aí os problemas aparecem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, para evidenciar como esse vírus entra. Para ficar mais claro, temos aqui então a nossa célula humana, a membrana, suas organelas. Temos aqui então os órgãos com elevada irrigação sanguínea, pulmão, intestino. Logo temos elevada quantidade de receptor ACE2. Aí a gente vai ter o quê? A primeira infecção, né? O vírus vai entrar na célula. Como ele vai entrar na célula? Ele vai usar a sua mão.
certo? A proteína spike S. A proteína spike S, que eu vou chamar de mão do vírus, é então capaz de interagir 20 vezes mais fortemente com a ACE2, a angiotensina conversora. E aí a gente vai ter um encaixe induzido, a fusão da membrana e a injeção do material genético viral dentro da célula humana. Temos aqui, então, a fusão e aí a injeção do material genético. O material genético dentro do meio intracelular é capaz de entrar no maquinário bioquímico humano e RNA se transforma em proteínas virais. Temos, então, a tradução. As proteínas virais são montadas no retículo endoplasmático rugoso, dentro da célula humana, e aí nós temos, então, a formação do vírus. Um vírus que entra, gera novos 20 vírus, e esses vírus acabam promovendo a morte da célula, gerando a apoptose celular, e aí a destruição da célula, e o conteúdo interno da célula é todo jogado para fora, água e proteínas. E aí, então, você tem o vírus se espalhando e podendo atingir outras células, outros tecidos, certo? Outros órgãos. Bom, e aí uma questão interessantíssima é o porquê da diferença entre organismos, certo? Por que que algumas pessoas os sintomas é grave, para outras os sintomas é leve, em alguns casos nem aparenta apresentar sintomas? Bom, o que vai explicar isso é a linhagem. Existem diferentes linhagens do vírus. O vírus da Europa, ele é mais agressivo do que o vírus que veio da China. O que se sabe também, que pode explicar essa diferença, é o sistema imune diferente. Então, há pessoas que têm tendência a ter um sistema um sistema imune hiperativo, certo? E aí a gente tem citocinas e macrófago que gera uma resposta ineficaz. Outra explicação é a carga viral. A gente sabe que quanto maior a carga viral, maior a probabilidade do vírus vencer o sistema inato de defesa, o sistema imune. Então, uma carga viral baixa permite o vírus entrar apenas no trato respiratório superior. Uma carga viral alta permite o vírus entrar no trato respiratório inferior, no pulmão. E quando ele atinge o superior, os sintomas são leves. Quando ele atinge o inferior, os sintomas são graves e causam morte. 70% da morte de Covid-19 é decorrente da agressão no pulmão. Uma outra explicação é o grupo de risco. Tem pessoas que têm obesidade, pressão alta e problemas respiratórios, elas acabam sendo o grupo de risco, e aí os efeitos são muito mais drásticos. E agora a gente consegue compreender e conectar os dois maiores problemas de causa de morte do vírus. 70% das mortes são decorrentes da hipercoagulação do pulmão e da dificuldade de respirar, certo? Enquanto que 28% das mortes são decorrentes da hiperatividade do sistema imune, ou seja, a geração de macrófagos e interleucinas e citocinas que não culminam com uma ação efetiva, coordenada do sistema imune. E aí a gente vai ter, então, a seguinte explicação, né? Quando o vírus promove a ruptura de um vaso, nessa explicação nós vamos conectar os dois mundos, as duas maiores causas de mortes, hipercoagulação e hiperatividade do sistema imune. Nós vamos ver que um acaba gerando o outro. Bom, então, quando tem a ruptura do vaso sanguíneo, haverá, então, a interação dos fatores da célula rompida, os fatores teciduais, certo? Com as plaquetas. As plaquetas, então, começam a formar uma cascata de reação que combinam com a ativação das proteínas de serinas proteases, as enzimas serinas proteases. Então, o nosso fígado tem um papel importante. O nosso fígado produz na nossa corrente sanguínea duas moléculas de proteínas fundamentais, a protrombina e o fibrinogênio, certo? Elas estão circulando na nossa corrente, normalmente. E elas agem quando a cascata de coagulação é desencadeada. A vitamina K acaba tendo um papel importantíssimo, porque ela auxilia a produção da protrombina.
tudo bem? Por isso que a pessoa que tem baixa vitamina K pode apresentar problemas de hemorragia, porque não tem a protrombina. Pessoas que têm quadro de SARS-CoV-2 em grave estado acabam consumindo uma elevada quantidade de vitamina K. Por quê? Porque formam diversos microtrombos. Bom, a vitamina K, então, é fundamental para a produção da protrombina. A protrombina, juntamente com as plaquetas ativadas, gera a trombina, que é o iniciador da coagulação. Diversas reações vão acontecer de serinas proteases ativadas, e aí o complexo tenase é formado, gerando diversas reações que culminam com a geração de uma elevada quantidade de trombina. A trombina, juntamente com o cálcio e com o fibrogênio, com o fibrinogênio, vão gerar a fibrina, que vai formar um coágulo estável, com ligações cruzadas. Esse coágulo estável vai conseguir estancar o sangue das veias rompidas pelo vírus. E aí a gente tem no nosso corpo anticoagulantes naturais, como, por exemplo, proteína C, proteína S1 e antitrombina. Esses anticoagulantes naturais têm o objetivo de controlar essa coagulação. Por quê? Porque a coagulação é uma polimerização, certo? Essa polimerização ocorre de forma descontrolada para estancar o sangue, tudo bem? Para estancar esse processo de vazamento de sangue pelo vaso. E aí eu tenho que ter controle, senão eu vou obstruir a artéria e a veia. E aí a gente tem essas proteínas que controlam esse processo. No caso de quem tem COVID-19 no estado grave, há uma redução drástica da proteína S1. E se eu reduzo a proteína S1, eu vou acionar a produção pelo macrófago, de interleucinas. A quantidade elevada de interleucinas induz ao aumento de macrófagos, só que não induz ao aumento da resposta imune, que é a resposta imune coordenada, ou seja, há uma queda do linfócito T CD3+. Consequentemente, não haverá, então, a produção de linfócito B e anticorpos. Por quê? O linfócito T CD3+, ele é fundamental para geração e desenvolvimento de linfócitos B, para geração e desenvolvimento de anticorpos específicos, de linfócitos T citotóxicos. Então, eu não vou conseguir ter uma resposta imune coordenada. Eu não vou conseguir ter uma resposta imune bem definida, específica. Eu vou ter uma resposta imune agressiva, sem especificidade, porque eu só vou ter macrófago e interleucinas, e eu não vou ter linfócito TCD3+. E aí o quadro está drasticamente difícil de ser revertido. Esse é o caso gravíssimo da doença de Covid-19, que vem causando diversas mortes no país e também no mundo. Então, era isso que eu queria apresentar nessa parte 2. Eu agradeço a presença de todos, por enquanto, e depois nós vamos ver a solução para esse problema com a parte da química e da desenvolvimento de vacinas.